Bom dia, bem-vindos a mais uma aula de português. Como eu comentei com os alunos aqui da aula online, hoje eu estou com minha fala um pouco limitada por causa de um acidente doméstico que eu sofri ontem pela manhã, então isso está fazendo com que minha fala fique um pouquinho prejudicada, mas estou me esforçando para que nossa aula siga normalmente, tá? Pessoal da aula online, eu quero que vocês me confirmem se estão vendo a tela. Pronto. É certinho, excelente. Então a prova vai começar, tá bom? Hoje nós temos atividade no caderno e temos também atividade no livro. No livro são só 2 questões e a atividade no caderno são 3 questões. Daqui a pouco eu compartilho com vocês o arquivo da atividade do caderno, tá? E também digo qual vai ser a questão na página do livro. Lembrando que não precisa mandar foto do livro hoje, só quando nós fizermos a correção. Nós vamos fazendo a atividade do livro pausadamente, porque tem algumas questões que são referentes às outras regrinhas que nós vamos estudar mais na frente. Então, vai ter dia que nós iremos fazer 3 questões, no outro dia mais 2 questões, até concluirmos a atividade completa de acordo com as regrinhas que vamos aprender, tá? Então, gente, na nossa última aula, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós fizemos o substantivo simples, não foi? Nós aprendemos sobre o substantivo simples. Como era aplicar o plural e o singular. A Pró trouxe essa ideia novamente de plural e de singular para vocês. Que plural é quando o substantivo ele traz a ideia de ter mais de uma unidade e singular traz a ideia de só ter uma unidade dele, e quando principalmente, deixa eu ocultar esse aqui, e quando principalmente o substantivo muda, o artigo muda. Se o substantivo vai para o plural, se o substantivo vai para o plural, o artigo também vai para o plural. Se o substantivo fica no singular, o artigo também fica no singular. E principalmente também, com as regrinhas que nós vimos, nós percebemos que as palavrinhas, elas, dependendo do jeito como elas terminam, elas recebem plurais diferentes, tá? E a ideia de plural, trouxe para vocês também, expliquei isso daqui direitinho, que quando a palavra ela está no singular, ela indica apenas uma unidade, como é o caso de cadeira e bolo, mas quando ela está no plural, isso quer dizer que eu tenho mais de uma quantidade. Então, o substantivo muda e o artigo muda também, tá certo? Essa ideia ficou muito clara, tá bom? Quem perdeu a última aula, dá uma olhadinha lá, porque agora nós vamos estudar o plural dos substantivos compostos. Mas não se preocupe, se você não lembra o que é um substantivo composto, eu vou revisar para você, tá bom? Essas foram as regrinhas que nós conversamos, que inclusive elas servem também para substantivo composto, tá? A diferença é que no substantivo composto, nós vamos observar como termina cada uma das palavrinhas e aplicar talvez um plural diferente para elas, dependendo de como elas terminem, certo? A regrinha do substantivo simples. Lembrando que substantivo simples é apenas uma palavrinha. Quando a palavrinha ela termina em vogal, nós acrescentamos a letrinha S. Quando termina em Z de zebra, R de rato e S de sapo, o que é que nós fazemos? Inclusive, foi questão da atividade de vocês, se eu não me engano. Não recordo agora. Quando termina nessas consoantes, o que é que nós fazemos? Nós simplesmente acrescentamos a letrinha E e a letrinha S, quando terminar nessas consoantes. Quando termina em L, nós tiramos a letrinha L e colocamos o I e o S. E nós também já temos substantivos que eles não precisam ser levados para o plural, tá? Porque eles trazem uma ideia neutra. Eles não, de primeiro assim, você não consegue identificar se está se referindo a uma unidade ou mais de uma unidade. Então, por eles mesmos já serem desse jeito, nós só
colocamos o S nos artigos, porque assim, por meio dos artigos, nós vamos perceber se está se referindo a uma quantidade ou a mais de uma ou a mais de duas, tá bom? Então, temos essa regrinha também. Tudo isso aqui, gente, aprotada numa acelerada, porque nós já fizemos, viu? Isso aqui foi coisa da nossa última aula. A quinta regrinha fala da letrinha M, que quando a palavrinha termina com a letrinha M, quando vai para o plural, a letrinha M sai e é acrescentada a letrinha NS, tá? Terminou em M, quando vai para o plural, a gente tira o M e coloca o NS. E na regrinha 6 diz que palavras paroxítonas, que são aquelas que têm a penúltima sílaba mais forte, quando elas terminam em IL, quando elas vão para o plural, nós removemos o I e o L e colocamos o E, o I e o S. Tinha um retângulozinho na atividade do livro só com esse tipo de palavrinhas. Porque na atividade que nós fizemos, vocês tinham que aplicar as regras, aquelas palavrinhas que estavam lá. E na regra de número 7, são as palavrinhas que são terminadas em ão, que elas podem receber 3 tipos de plurais diferentes. O ãos, o ões e o ães, tá bom? Então, elas podem receber esses 3 tipos de plural. Você vai treinando e exercitando para que assim você conheça e não erre na hora de pluralizar, de aplicar o plural a essas palavrinhas. Como é que eu vou saber qual plural aplicar? Nós temos que praticar, certo? Como a prática ela é amiga da perfeição, isso mesmo, nós temos que praticar. E aí eu vou deixar a atividade agora para vocês, tá? Deixa eu analisar aqui. Vocês preferem que eu deixe a atividade agora para vocês fazerem ou que eu explique a outra parte e aí libere para fazer as 2 atividades? Explica primeiro? Tá bom. Pronto. Tranquilo. Aqui a atividade, eu já deixei pronta a correção. Então, vamos lá. Então, a prova vai explicar logo a parte do conteúdo de hoje. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos voltar naquela ideia que nós estudamos sobre substantivo. Vocês lembram que quando nós estudamos sobre substantivo, nós vimos que substantivo é uma família muito grande. E dentro da família dos substantivos, as palavrinhas elas foram organizadas de acordo com a forma delas e o que elas representam. Por exemplo, palavrinhas que se referem a pessoas, a lugares, a estados, elas foram reunidas em uma família chamada substantivos próprios. Palavrinhas que se referem a objetos, a coisas no geral, a nome de famílias, foram organizadas em substantivos comuns. Palavrinhas que dão origem a outras, primitivas. Palavrinhas que são a origem da outra, derivada. Então, os substantivos eles foram organizados assim. E aí, nós também temos palavrinhas chamadas de substantivos compostos. O que é um substantivo composto, gente? Alguém quer falar para mim? Muito bom, Ale. Muito bom. Alguém mais quer compartilhar? Oi? Muito boa observação, Murilo. Excelente. Isso mesmo, gente. Como vocês colocaram, substantivo composto são aquelas palavrinhas que elas foram formadas por mais de uma palavra. Tá? Como assim uma palavra formada de outra palavra? Nós temos coisas que nós conhecemos, que elas têm tipo 2 nomes juntos, tá? Como essas que nós usamos. A Pro está usando os mesmos exemplos para que vocês recordem da nossa aula sobre substantivos compostos.
como a lei colocou, o substantivo composto ele pode ser formado de duas ou mais palavras e também eles podem serem formados com alguma quantidade de palavras e não terem nenhum hífen para separar. Tipo, girassol é formado de duas palavrinhas, a palavrinha gira e a palavrinha sol. Pontapé também é formado de duas palavrinhas e mesmo assim não tem o hífen. Nós temos que ter essa esperteza de quando está lendo a palavrinha, pensar, opa, essa palavra aqui tem duas palavrinhas nela. Tipo, gira e sol. Gira vem de girar e sol é o substantivo sol. Então, aqui foi formado de duas palavrinhas. Assim como eu tenho palavrinhas também que são formadas de até 3 substantivos. Tipo, o nome desse doce aqui é pé de moleque. Ele foi formado de 3 substantivos. Desculpa, 2 substantivos e uma conjunção. Então, aqui... Oi, amor, diga. Oi? Uhum. Isso, muito obrigada, João. Aí fica certinho, né? Então, gente, nós temos substantivos, tá, que são formados de outros substantivos. Por que a gente fala substantivo formado de outro substantivo? Bom, nós aprendemos que tudo que existe é um substantivo. Se é um nome de alguma coisa, pelo qual nós conhecemos, nós chamamos de substantivo. O nome desse passarinho é um substantivo, só que tem um detalhe. O nome desse passarinho é um substantivo que foi formado por outros substantivos, tá? Aqui eu tenho duas palavrinhas. Eu tenho beija-flor. Eu vou falar que foi formado por dois substantivos para que vocês consigam entender, tá? Mas aí nós vamos entender as regrinhas daqui a pouco e vocês vão conseguir perceber algumas coisas. Guarda-roupa. Guarda-roupa também foi formado por dois substantivos. O substantivo guarda, nesse caso aí pode ser tanto o substantivo quanto o verbo, e roupa, que é só substantivo mesmo. Guarda-roupa. Então, gente, substantivo composto. Por que a Pro trouxe novamente essa parte antes das regrinhas? Nós vamos aplicar as regrinhas de plural aos substantivos compostos agora, tá? Aos substantivos simples, nós já aprendemos as regrinhas de como aplicar. Aos substantivos compostos, nós temos que observar a origem da palavrinha que o formou. Então, tem que ser feito com muita calma, muita paciência, certo? Eu tenho aqui os substantivos compostos. Substantivo composto é aquela palavra que foi formada por outras palavras, tá? Eu quero que vocês fixem essa ideia. Substantivo composto é uma palavra que foi formada por outra palavra, tá? No mínimo duas palavrinhas. Pé de moleque foi formada de 3. Vamos chamar de 3 palavrinhas. Então, tenho que observar. E aí, como esses substantivos, eles também vão para o plural, como é que eu vou aplicar o plural desses substantivos? Alguém quer chutar para mim? Como vai ser o plural de girassol, de pé de moleque, de beija-flor? Uhum. Uhum. Alguém mais quer chutar? Se eu tiver dois de girassol, se eu tiver é, 30 de pé de moleque, se eu tiver uma família de beija-flor, como é que eu vou aplicar o plural? Já pensaram? Vamos lá. Então vamos lá, gente. Mas foram bons chutes, parabéns. Olha só, gente. Os... Vamos ver se está certinho. Os substantivos compostos, eles também vão para o plural.
nós temos que observar duas coisas. Se for um substantivo composto e ele não tem hífen, ele vai ficar normal, ele vai seguir o plural normal, tá? A palavrinha é girassol. Girassol termina com L, não termina? E quando uma palavrinha termina com L, nós fazemos o quê? Quando termina com L, isso mesmo. Então, quando a palavrinha termina com L, a gente tira o L e coloca IS. Então, girassóis ou girassol vai para o plural como girassóis. Então, aí não houve dificuldade, né? Porque não tem hífen, é uma palavrinha só. A gente pega o finalzinho dela e aplica as outras regrinhas. Girassol, girassóis, certo? Agora, pé de moleque, que tem três palavras. Vai ficar pés de moleque. Mas por que vai ficar pés de moleque? É para dizer já já por que vai ficar. Eu não sei se essa regrinha é hoje, mas se for, comenta. Ah, pronto. Então, pé de moleque vai ficar pés de moleque. Então, só a primeira palavrinha. Pode acontecer sim, viu, gente? De só a primeira palavrinha ir para o plural, ou então as duas irem para o plural, vai depender da regrinha da qual elas pertencem. Beija-flor ficou beija-flores. Então, se vocês observarem aqui, a palavrinha flor, observa isso comigo, ó. A palavrinha flor, a palavrinha flor termina com R. E quando a palavrinha termina com R, S e Z, qual é a regrinha? Quase 100% certo, João, mas muito bom. Nós não vamos tirar o R, tá? Nós só vamos acrescentar o E e o S, tá bom? Quando a palavrinha ela termina com R de rato, Z de zebra e S de sapo, a gente aplica o plural normal. Só coloca o E e o S. Olha só, beija-flor. Até aqui eu tenho beija-flor. Só que terminou em R, eu vou colocar o E e o S. Aí ficou beija-flores, tá? Então, gente, o substantivo composto, ele também vai para o plural, certo? Quando ele vai para o plural, nós aplicamos as regrinhas que nós aprendemos primeiro, aquelas do substantivo simples. Só que, então, qual a diferença do substantivo composto para o simples? É em qual palavrinha nós vamos aplicar. Por exemplo, aqui em pé de moleque, nós aplicamos o plural só na primeira palavrinha. E quando termina em vogal, a gente faz o quê, gente? Quando a palavrinha termina em vogal? Hein? Pessoal? Isso, quando a palavrinha termina em vogal, acrescenta o S. Então, aquelas regrinhas que nós aprendemos são muito importantes, tá bom? A gente saber, a palavrinha terminou em vogal, coloca o S. A palavrinha terminou em R, Z e S, coloco o E e o S. Terminou em L, coloco o I e o S. Terminou em M, tiro o M e boto o N e S. Então, são regrinhas bem importantes que nós vamos praticar na estante para que vocês consigam memorizar e já conseguir aplicar aos substantivos compostos também. Bom, então vamos aqui observar a primeira regrinha. A primeira regrinha de palavras é quando nós colocamos as duas palavrinhas no plural, tá? Deixa eu falar com vocês sobre isso. Os substantivos compostos, eles são compostos de palavrinhas, elas podem pertencer à mesma família. Às vezes, essas palavrinhas podem pertencer à família do substantivo. Às vezes, essas palavrinhas podem ser um substantivo e o outro adjetivo. Outras vezes podem ser o adjetivo na frente e logo depois o substantivo. Ou também pode ser uma palavrinha que faz parte da família de palavras que indica número e depois vem o substantivo. Então, assim, a família, ou ficou cortando um pedacinho, mas eu tiro já já para vocês, viu? Eu digo qual a palavrinha que tem. Na verdade, eu vou tirar agora para subir.
Não vai ficar ruim para vocês verem. Eu vou grudar ela aqui, não fica ruim. Também para o pessoal da gravação. Peraí, gente. Um minutinho. Pronto. Então, vamos lá. Quando o substantivo composto for formado de duas palavrinhas que têm origem da família substantivo, tá? Então, se forem palavrinhas que dão nome a coisas, são substantivos, certo? Vamos falar aqui dessa primeira. Ô, meleca. Bom, aqui eu tenho couve, flor. Quando for palavrinhas, substantivos compostos, gente, formado de dois substantivos, como é o caso de couve e flor, para de mexer. Ah, ficou doido aqui. Vou deixar aparecendo logo tudo. Eu gosto que fique aparecendo aos pedacinhos quando eu vou falando com vocês. Pronto. E aí, gente, quando o substantivo composto for formado de dois substantivos, ou seja, duas palavras que têm a mesma origem, na mesma família, tipo couve e flor. Aqui eu tenho couve, é aquela plantinha verde, né? E aqui eu tenho flor, que é o substantivo flor mesmo, tá? De flor que cresce no jardim. Então, eu peguei duas palavrinhas da mesma família, porque os dois são substantivos, e fiz uma outra palavra para o couve-flor, que é aquele, acho que é um vegetal, que parece que tem uma massinha em cima. Não deu para colocar aqui a imagem para vocês, mas espero que vocês consigam lembrar, que inclusive não tem gosto de nada, mas é legal de comer às vezes. Pronto, então couve-flor são duas palavrinhas que são substantivos. Então, quando eu tiver o substantivo composto formado de duas palavras que são substantivos, as duas vão para o plural. Couve-flor, então vou aplicar a regrinha que eu já aprendi. Quando termina com vogal, eu coloco o S. Quando termina com R, eu coloco o E e o S, tá? Então, se eu for ao mercado e comprar 10 unidades de couve-flor, então, eu tenho ali 10 couves, flores. Parece um pouquinho estranho, né, gente, esse plural, mas é assim que se aplica direitinho, tá? Pombo correio. Se eu tiver 10 unidades de pombo correio, o plural deles vai ser pombos correios. Lembrando, meus amores, que nós temos que observar como acaba cada palavrinha. Couves, flores, couve, terminou com E. Aí no plural ela ficou couves. Só que flor terminou com R. E quando a palavrinha termina com R, ela, quando vai para o plural, ela ganha o E e o S. Então, eu fui e apliquei a cada palavrinha o seu plural correto. Couve-flor ficou couves, flores. Agora, pombo-correio, as duas terminam com vogal. Então, é só colocar o S. Pombos, correios. Tá bom? Eu sei que foi a primeira para vocês, talvez vocês não entendam direitinho, mas a prova vai dando continuidade e vocês vão pegando, tá? Agora, quando for o substantivo composto for formado de um substantivo mais uma palavrinha que é adjetivo, eita, esqueci o que é adjetivo, não lembro de nada. Então, vamos lá. Adjetivo, pessoal, são aquele grupo de palavras que dão características, tá? Ao substantivo. Nesse caso, a característica que foi dada foi doce, tá bom? Ou seja, de sabor doce. Se tivesse azedo, alto, baixo, rápido, devagar, feio, bonito, tudo isso seria adjetivo. Faria parte dessa família aqui. Cores também seria adjetivo, porque adjetivo é aquela palavrinha que dá uma característica ao substantivo. Quando eu digo a bolsa é bonita, quem é o substantivo e quem é o adjetivo? A bolsa é bonita. Isso mesmo. Adjetivo é sempre aquela palavrinha que dá uma característica ao substantivo. Qual é a característica desse arroz aqui?
doce. Então, aqui eu tenho o substantivo arroz e a característica dele é doce, que é aquele prato típico que ao menos minha mãe só faz no São João. Não sei se vocês comem arroz doce em outra época do ano, mas eu só como no São João. Eu gosto de arroz doce. Eu acho gostosinho, assim, não é meu prato favorito do São João, mas é gostoso. E chá de erva doce, quem já provou? Chá de erva doce é gostosinho. Ah, chá de erva doce eu gosto. Chá de erva doce, assim, bem docinho, com pãozinho. Muito gostoso, eu gosto. Então, gente, essas palavrinhas aqui são substantivos compostos, as quais foram formadas por um adjetivo e um substantivo. Então, são palavrinhas de famílias diferentes. Peraí, gente, tomar aqui meu remédio. São palavrinhas de famílias diferentes. Aqui eu tenho o arroz, que é substantivo, e doce, que é adjetivo. Então, foram unidas essas duas palavrinhas para formar o nome daquele prato típico do São João. Só que cada uma delas, observem aqui, a palavrinha arroz, e eu quero colocar no plural, tá? A palavrinha arroz, ela termina com Z. E a palavrinha doce termina com vogal. Terminou com a vogal E. Então, aqui eu tenho dois tipos de plurais diferentes. Arroz vai ficar como arrozes, porque quando termina com Z, e aí eu levo para o plural, eu coloco o E e o S. E doce vai ficar doces, porque terminou com vogal, eu só coloco o S. Então, arroz doce, quando for para o plural é arrozes doces. Parece um pouquinho estranho, né, gente, quando a gente fala assim, mas é a pronúncia correta e a escrita correta, tá bom? Arroz doce. Se eu tiver uma festa, tiver muitos pratos desse daqui, eu vou ter muitos arrozes doces, tá? Esse é o plural dele. E erva doce? Erva doce, olha, as duas terminaram em vogal. Quando termina em vogal, a gente só coloca o S. E aí vai ficar erva ficou ervas e doce, doces. Ervas, doces, tá? Gente, tá indo tranquilo até aqui? Vocês estão entendendo? Pronto, muito bom. Só, só que aí, gente, agora a gente inverteu. Quem veio na frente foi o adjetivo e quem veio depois foi o substantivo. Vai mudar alguma coisa? Não, as duas palavrinhas vão para o plural, do mesmo jeito. A diferença é que o adjetivo veio na frente, tipo boa tarde. Gente, boa tarde, bom dia e boa noite são substantivos compostos que são escritos com o hífen. A escrita correta deles é com o hífen. Porém, como ficou um substantivo usual, tá, que muita gente usa, acabou sendo teoricamente permitido que não coloque o hífen, tá bom? Mas a escrita correta dessa palavra é com hífen. Eu só fui aprender isso já grande, que eu achava que o correto era escrita sem hífen, mas o correto mesmo, de acordo com a gramática, é a escrita com hífen, tá bom? Mas vamos colocar aqui esse substantivo composto no plural. Então, boa, aqui ó, boa e alto são adjetivos, porque são características, então o adjetivo veio na frente e o substantivo veio atrás. E aí, uma regrinha lá em matemática que diz assim: a ordem dos fatores não altera o resultado, não é? Bom, isso, essa regrinha serve aqui em português também. Não importa se veio primeiro o adjetivo, como é nesse caso de boa tarde, ou primeiro o substantivo, como nesse caso de arroz doce. Não importa quem veio primeiro aqui, as duas palavrinhas vão para o plural, tá bom? Nesse caso aqui eu tenho adjetivo e substantivo, são palavrinhas de palavras de famílias diferentes, mas não importa porque as duas vão para o plural. Então, boa terminou com vogal e tarde com vogal. Nós aprendemos, terminou com vogal, a gente só coloca o S. Aí vai ficar como boa. Oi, amor.
Passo daqui a pouquinho, falta só uma regrinha para já passar as duas atividades. E aí, gente, boa tarde ficou boas. Boa tarde. Aqui a palavrinha boa ficou boas. E tarde, tardes. Tá? Então, vou aplicar numa frase. Eu passei boas tardes de brincadeira na casa de Arthur Nascimento. Então, eu fui lá e brinquei com ele várias tardes da semana. Então, foram boas tardes de brincadeiras, tá? Então, boas tardes. Terminou com vogal, a gente só coloca a letrinha S. Alto relevo. Alto aqui é adjetivo e relevo é substantivo. Terminou em vogal também, gente, do mesmo jeito. Altos relevos, tá? E para nós terminarmos, gente, é interessante que vocês, inclusive, escrevam isso daqui, porque no livro não está tão resumido. E aí eu acho interessante porque eu dividi em 3 regrinhas, que é quando as duas vão para o plural, a outra regrinha é quando só a primeira palavrinha vai para o plural e a última regrinha é quando só a segunda vai para o plural. Mas não precisa escrever agora. Dessa daqui eu vou tirar uma foto e vou mandar no grupo na estante quando eu for mandar atividade de caderno, tá? Aí vocês escrevem com calma. Todos vão para o plural. Mas a pró tem que explicar porque como é composto, para que vocês consigam justificar a regra. Se vocês observarem uma palavra e tiver lá um substantivo com substantivo, opa, substantivo e substantivo, as duas vão para o plural. Eita, agora aqui veio um verbo e um substantivo, como é que eu faço? Então, nós temos que... tem isso, não tem só esse, gente. Por isso que a Pró está explicando cada um desses, porque não tem só esse, só essas combinações. Podem ter outras combinações. Isso. Essas combinações aqui são quando as duas palavrinhas vão para o plural. Numeral e substantivo. O que é uma palavrinha? O que é uma palavrinha numeral? Uma palavrinha numeral são aquelas palavras que vão indicar quantidade e ordem. Gente, tem um microfone ligado. Inclusive, tem um senhor falando. Desliga aí, meu amor, por favor. Pronto. E aí, gente, palavrinhas que são numerais, eita, Pro, isso aí tá misturando com matemática, mas é quase a mesma ideia. Palavrinhas que são numerais, que fazem parte desse grupo de palavras, são aquelas palavras que vão indicar quantidade e ordem. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, décimo, 200, 300, 400, são substantivos que fazem parte da família de numeral, ou seja, que indicam quantidades matemáticas, tá? Aqui eu tenho quarta, quarta-feira. Quarta é posição. A quarta-feira é o dia que está na posição de número 4. Então, quarta aqui vai ser uma palavrinha numeral, tá? Quarta-feira, e feira é substantivo. Então, as duas vão para o plural, ó. Terminarão em vogal, aplica o plural que nós já conhecemos, só coloca o S. Quartas-feiras, tá? Primeira dama, é o substantivo, aqui é um substantivo composto formado de numeral, primeira, que inclusive está no feminino. Se fosse masculino, seria tipo primeiro-ministro. Então, tem masculino também, viu, gente? Das palavrinhas numerais, principalmente as que indicam posição, quando estiver se referindo à pessoa. Primeira dama, também. As duas palavrinhas vão para o plural. Aí você observa como elas terminam. Opa, terminaram em vogal, então é só colocar o S. Primeiras damas. Então, o que é que nós aprendemos nessa primeira regrinha das duas palavras irem para o plural? Nós temos que observar qual família está fazendo parte dessa regra. Então, aqui eu tenho quando a palavrinha é formada de 2 substantivos, quando é formada de substantivo adjetivo ou adjetivo substantivo, tá? Essa ordem aqui tanto faz, vai para o plural do mesmo jeito, e palavrinhas que são formadas de numeral e substantivo. Bom, mas se eu quiser pegar no livro, onde está essa regra? Bom, gente, vocês podem abrir o livro de vocês,
Eu vou dizer exatamente onde está essa regrinha. Cadê? Fechei aqui. Pronto, gente. Essa regrinha está na página 136. 136, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês agora. Pronto. Porque, gente, eu boto o resumo aqui na atividade, porém, tudo que eu boto aqui, eu tiro do livro, então vocês podem encontrar no livro. Essa primeira regrinha está bem aí na página 136, que diz: as duas palavras recebem o plural quando o substantivo é formado de... Aí tem tudo isso que a Pro botou. Essas 4 formações. Substantivo, substantivo. Aí eu tenho outros exemplos. Eu tenho carta, bilhete, que fica cartas, bilhetes. Eu tenho substantivo adjetivo. Amor perfeito. Gente, amor perfeito é uma flor, viu? Amor perfeito, que fica amores perfeitos. Tem um adjetivo e substantivo, que é essa daqui, que a Pro falou que não precisa se preocupar com a ordem, porque as duas vão para o plural. E fica boa tarde, boas tardes, numeral e substantivo. Aí nós já temos um exemplo masculino. Aí tem terceiro sargento. Fica como? Terceiros sargentos, tá? Então, essa primeira regrinha aí, se você quiser colocar no cantinho, é isso daqui, ó, as duas palavras no plural, para você identificar no seu livro, fica legal também, certo? Vou tirar uma foto aqui agora. Sim, agora eu vou falar da atividade do livro. Nós temos a atividade da página 137 para corrigir e vamos fazer hoje a atividade da página 138. Porém, da 138... Gente, o que foi que eu combinei com vocês sobre o chat? Tobias, porque você estava falando no chat. Quem está com a conta de Shaolin Matador? Sempre são as mesmas pessoas. Guilherme, de novo, não é Guilherme? Guilherme, de novo, atrapalhando a minha aula. De novo. Aconteceu na última aula. Glênio, não é hora para saber se é bolacha ou é biscoito. E aí fica complicado. Olha, Glênio, João Gustavo e Guilherme, vou falar com os pais de vocês quando terminar a aula, viu? Quem mais estava, gente? Pode me dizer. Porque eu tô aqui com a boca cheia de ponto, dando aula para vocês e fica aluno sem querer aprender, então eu vou pedir que, por favor, se retire da sala. Quem não quer ficar na aula, quem não quer aprender, pode retirar da sala. Eu não vou mais ficar me aborrecendo e nem os colegas se aborrecendo com esse tipo de comportamento. Gente, por que vocês não me chamaram na primeira mensagem, que eu tinha tirado o aluno na hora? Quando acontecer da primeira mensagem de bobagem, de besteira, acontecer lá no chat, pode me chamar na hora, pode interromper a aula e me chamar, que eu vou lá tirar a pessoa. Porque, poxa, se não quer aprender, a gente não fica na sala. Se não quer aprender, é só nem vir para a sala e pegar a aula gravada. E se quiser, né? Então, esses alunos, eu vou ter uma conversa com os pais de vocês na hora que terminar aqui. Não se preocupe, eu não vou esquecer. Eu não vou mais perder um segundo falando sobre isso. Eu vi as conversas que estavam tendo. Gente, retomando aqui, depois eu converso com vocês. Retomando aqui, na página 138, nós temos a questão 2 e a questão 3 para realizarmos, tá? Questão 2 e questão 3, nós podemos realizar. Por que nós não vamos fazer
a questão 4. A questão 4 é da nossa próxima regrinha, então nós não vamos fazê-la agora, tá? Questão 2 e 3 vamos realizar, e a questão 4 nós não vamos fazer porque é de outra regra que nós vamos aprender outro dia, não se refere a essa regrinha que aprendemos, ok? O que é que eu vou fazer agora com vocês? São 9 e 14, eu vou liberar tanto para fazer a do livro, quanto a do caderno, e vai depender de vocês qual vai fazer primeiro, certo? Porém, quando for 9h40, nós voltamos aqui para a sala, para eu poder fazer uma correção com vocês, tá? Então, vou liberar agora, podem fazer a do livro. Gente, ainda estou falando. Vou liberar a do livro e a do caderno. Já estou indo enviar lá no grupo a atividade para vocês. E vou colocar aqui na tela também. Então, agora vocês já estão liberados para fazer a atividade do livro, na página 138, questão 2 e questão 3. Vou botar aqui a do caderno. Vou, Juju, vou enviar assim. Deixa eu ver aqui. Aí volta. Já podem começar. Então, 9h40 nós voltamos, porque temos uma correção a fazer. Então, essa daqui. Gente, eu vou encaminhar para vocês, tá com o nome de quarto ano, mas é quinto ano, viu? E João também. Pronto, acabei de enviar para vocês a atividade. Tá lá no grupo também para quem quiser imprimir ou quem for escrever ela depois, for fazer a do caderno primeiro. Ela também tá aqui na tela para vocês. Quem estiver escrevendo pela tela, quando terminar de escrever, aí me avisa aqui, tá bom? Pergunte, João. Pode, meu amor, mas não precisa tirar foto, não. Se você, no caso, você quiser imprimir, porque a Pro já manda o arquivo prontinho para imprimir. Acabei de mandar lá no grupo, tá? Aí, se você lá no grupo, você pode clicar e escrever ela em outro momento, porque aí já fica com o arquivo para você. Você decide se vai escrever ela agora ou a do livro, ou se você vai imprimir, recortar e colar no seu caderno para responder. Mas pode escrever também aqui pela tela do computador. Ok, quem já terminou, ok. Pode sim. Pode, porque na verdade não é para enviar nenhuma foto hoje, né? Só se é para corrigir, tá bom? Pode. O essencial é que escreva, né? Porque quando a gente escreve, a gente aprende mais. Porém, eu dou essa opção que vocês imprimam também, né? Mas fica a critério de vocês. A atividade estando registrada no caderno, tem que estar registrada no caderno de algum modo, ou impressa ou escrita. Pronto, muito bom. Coelho? Ah, tá.
Minha prima também tem um coelho. Pronto, gente, eu vou encerrar aqui a gravação, porque já gravei a parte da explicação, tá bom? Desculpa, qual questão? Tem que reescrever a frase. Tem que reescrever a frase sim, viu? Oi, meu bem. Não, a aula vai acabar no tempo normal dela. Eu só vou parar aqui a gravação. Desculpa, é porque eu voltei e saí para parar a gravação. Só um minutinho. Deixa eu só. Ai, desculpa. É porque como fica. Pronto. Essa é a primeira parte. Matheus, eu vou só passar aqui a segunda parte para ficar na gravação atividade de caderno. Mas eu volto já para você. A segunda parte da atividade, para quem está na aula gravada, é essa. E a de caderno, desculpa, atividade que vai ficar. Só um instante, Matheus, deixa para encerrar aqui a gravação. E essa é a atividade que vai ficar do livro, tá? Pronto, voltou para vocês? Tá ok, gente? Vocês estão vendo? Tá, então vou tirar aqui e vou voltar de novo. Vou parar a apresentação e vou voltar a apresentar. Eita, livro chato. Na verdade, eu não vou apresentar a janela, eu vou apresentar a tela inteira, porque aí vocês vão conseguir ver tudo. E aí não vai travar tanto. É porque quando aparece a tela inteira não fica tão legal na gravação, mas vai ser a tela inteira. Pronto, vocês estão vendo a tela inteira? Calma, ainda não, ainda não, ainda não. Estão vendo a tela inteira agora? Pronto. Então agora, pronto. Vocês estão vendo a tela que eu vejo de vocês. Vamos lá para dar correção. Bom, gente, todo mundo aí na página 137 é bem rapidinho. Vamos só verificar aqui. Coloquem a data de hoje. Tem o microfone ligado. Desliga, por favor. Gente, de quem é o microfone que está ligado? Ah, então faz assim, Caio, vamos dar uma pause na atividade do caderno, tá bom? Daqui a pouquinho meu amor termina. A Pro não vai corrigir a de caderno agora. A de caderno vai ser só amanhã. Eu vou corrigir só a de livro. Essa você fez na sala, na última aula, tá bom? Aí daqui a pouquinho você termina. Vamos corrigir essa do livro. Pronto. E aí, gente, essa questão aqui vocês tinham que aplicar as regras. Palavra que termina com R, S, em alguns casos. Palavras que terminam com Z também. Vocês aplicam o E e o S, olha só. Aqui terminou com R, é S. Aqui terminou com Z, o plural com ES. Aqui terminou com S também, plural com ES, tá? Embaixo sim. Gente, eu não vou estar repetindo as palavras porque vai exigir muito esforço. Eu vou ter que repetir muitas palavras, mas eu estou mostrando para vocês, tá bom? Vou baixando com calma para que vocês verifiquem.
Olha, eu não espirrei de ontem para hoje, eu espero não espirrar, mas acho que vai doer. O medo são os pontos de machucar. Pronto, gente, vamos corrigir aqui rapidinho, que tem 2 minutinhos só para mostrar tudo para vocês. Vou baixar aqui mais um pouco, viu? Verifiquem, por favor, gente, principalmente essas que são com plural. Gente, mas verifique palavra por palavra. Francisco tá na aula hoje? Não, né? Geralmente. Então, gente, eu não vou pedir que vocês mandem agora, porque nós vamos terminar ainda algumas atividades dessa página. Se vocês observarem aí no livro, a atividade começa nessa página e termina umas 3 páginas depois. Então, é melhor nós mandarmos quando tiver tudo junto. Isso. Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos enviar só uma vez quando a atividade estiver toda pronta, porque essa atividade vai até a página 139. E aí, quando nós terminarmos a 139, aí vocês mandam, tá bom? Vocês não vão mandar nenhuma atividade hoje. Ainda não. Pronto. Gente, por favor, verifiquem essa parte aqui. Aqui são palavras paroxítonas terminadas em I e L. E quando são palavras paroxítonas terminadas em I e L, nós colocamos no plural, tirando L e colocando E, I e S. Então, vou pedir que vocês verifiquem, por favor, essa parte aqui, principalmente os acentos, tá? Gente, é alguém de vocês que está falando comigo lá no WhatsApp? Tá? Gente, não precisa mandar nada hoje, tá bom? Oi, meu bem. Eu não sei como é que vocês já estão terminando a correção se nem eu terminei, porque ainda falta a questão 2 e 3. Mas quando terminar, pode, viu? Ah, agora, agora. Gente, deixa eu falar pra gente ser rápido, tá bom? Agora vamos corrigir a questão 2 e 3 da 138, que foi a que fizemos hoje. Essa que a Pro mostrou aí da 137, nós já tínhamos feito em sala. Essa nós fizemos hoje. Então, barril vai ficar barris, nuvem vai ficar nuvens, lençol, lençóis, mão vai ficar mãos, anil, anis. Aqui você perguntou, Vanessa, fica assim mesmo. Anzol, anzóis, grão, não, tá certo, grão, vai ficar grãos. E na questão 3, letra A, boa noite, aqui adjetivos. Gente, deixa eu terminar. A questão 3, aqui eu tenho adjetivo e substantivo. As duas vão para o plural. Boas noites. Porco espinho, 2 substantivo. As duas vão para o plural. Porcos espinhos. Limão doce. Aqui veio o substantivo e aqui veio o adjetivo. Do mesmo jeito, não importa a posição, os dois vão para o plural. Limões doces. E quarta-feira, aqui eu tenho numeral e substantivo, as duas vão para o plural. Quartas-feiras. Pronto, gente, quem já terminou essa correção
já pode sair da sala. Lembrando que não precisa mandar nenhuma atividade hoje, até porque a de caderno só vamos corrigir amanhã e mandar amanhã. Tchau, gente. Obrigada, meu amor. Tchau, meu bem. Até a próxima aula.